Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, com toda a sua família. É um privilégio para nós, como Igreja Batista Boas Novas, aqui em Pinheirinho, Curitiba, poder compartilhar com você a palavra de Deus, né? Muito obrigado por nos dar o privilégio de abrir as portas da sua casa para que nós possamos proclamar o Evangelho aí, né, junto contigo. Hoje o formato da nossa aula está diferente, porque a pessoa que ia estar comigo hoje, me auxiliando lá na igreja, né, não pôde estar, né? Ele está com Covid, que é o meu filho, o Rafão, então ele está de molho em casa, se recuperando de Covid, né? Lembro aos irmãos, peço oração para a recuperação dele também, né? E aí nós tivemos então que mudar um pouco o local, o ambiente onde nós iríamos dar a aula. Então essa aula hoje nós estamos dando aqui do meu escritório, né? E com a graça do Senhor nós vamos tocar a vida, né? Vamos aí, hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes, né? Uma igreja ali da Ásia Menor, e ela é uma igreja reconhecida por Cristo como uma igreja apática e irrelevante, né? No lugar onde ela está. E eu quero estar então convidando você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 a 6, que diz assim: E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero orar com você neste momento, também lembrando aí das famílias, né, enlutadas desta semana. Também tantas coisas aí, nós tivemos também muitas famílias lutadas não só de Covid, mas como de dengue também aqui no Paraná. Vamos estar orando neste momento, pedindo ao Senhor a bênção dele, de conforto na vida dessas pessoas, e também pedindo para que o Espírito Santo nos conceda a revelação do que estamos aprendendo aqui na igreja de Sardes, e que o Espírito nos ajude também a aprender e, se necessário for, mudar alguns dos nossos comportamentos que não agradam o nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor, nosso Salvador das nossas almas. Vamos orar? Ó Deus amado, louvado seja teu nome, Senhor. Louvado sejas tu, porque não há Deus maior e nem melhor que o Senhor. Tu és o Deus eterno. Eu te louvo e te exalto, ó Deus, porque todas as coisas foram criadas por ti, para o Senhor, para a glória do teu nome. Te louvo, ó Deus, pelo teu amor imensurável para conosco, a tua graça, Senhor, imensurável para conosco, a tua bondade infinita, a tua misericórdia infinita, a tua longanimidade, a tua paciência infinita conosco. Obrigado, ó Deus, porque tu és um Deus tremendo de amor e graça. Ó Deus amado, te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Te agradeço, ó Deus, pela nossa saúde. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio que temos de aprender um pouco mais da sua palavra. E peço ao Senhor que, por meio do teu Santo Espírito, ministre aos nossos corações a tua palavra que acabamos de ler agora. Ah, Deus querido, abençoa-nos, visita-nos nesta manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, vamos falar aí sobre a igreja de Sardes. E uma coisa interessante sobre a igreja de Sardes, eu quero primeiro dar um apanhado bem sucinto, uma pequena síntese mesmo, né? De síntese ainda ser menor ainda, com relação à cidade de Sardes. A cidade de Sardes, ela é hoje a famosa Sarte ali na Turquia, uma vila da Turquia, né? Antigamente, Sardes ela era a capital de Lídia, que hoje é a atual Turquia, localizada 45 quilômetros a sudoeste de Tiatira e 75 quilômetros a leste de Esmirnas.
De repente, poderia ser apenas um dado geográfico, mas isso é muito importante para a igreja de Sardes, pelo seguinte, porque essas igrejas, elas tinham conexões de comércio. Então, e a cidade de Sardes, ela ficava exatamente numa linha de encruzilhada de todas as rotas. Então, ela era uma cidade de comércio, né? Uma das coisas interessantes com relação a Sardes é que ela ficava numa não vou dizer talvez um platô, mas imagine assim um penhasco muito alto, uma montanha muito alta. E essa montanha, ela tem, a cidade ficava bem em cima, bem no pico, num platô. E essa cidade, ela só tinha uma entrada, porque os lados, as laterais e o fundo da cidade, ela era pura rocha, era uma rocha lisa, né? Não vou dizer que seja granito, mas era era rochas lisas que até todo mundo pensava que ela era umas rochas impossível de ser escalada. Então, por exemplo, para uma pessoa entrar nessa cidade, tentar invadir essa cidade, só se fosse pelo portão principal, porque ela dos outros 3 lados não teria mais. Por isso ela é tida como uma cidade de fortaleza e por isso também ela acabou ficando como a capital de Lídia. Nessa época toda existiam algumas coisas, então, algumas curiosidades com relação a essa cidade, né? Primeiro que ela tinha ela tinha uma indústria de lã muito conhecida na região, e ela tem uma peculiaridade ela foi invadida 2 vezes. Aí você fica pensando, mas pastor, o senhor acabou de dizer que não tinha por onde entrar nessa cidade, a não ser pelo portão central, era tudo rocha, como é que alguém ia escalar, né? Mas a grande verdade é que, inclusive, a história das invasões dessa cidade tem a ver com o texto que Jesus fala para a igreja. Por volta de 546 a.C., Ciro, o rei da Pérsia, ele entra em guerra com a Lídia. O rei, na época, o rei da Lídia, se chamava Creso, e o rei Creso, ele vai para sua fortaleza lá em Sardes. O que acontece é que ele simplesmente manda fechar os portões e fica tranquilo, ele acredita que ninguém vai entrar naquela cidade, ninguém vai invadir. Porque só tinha aquela entrada e ninguém iria tentar escalar aquele pico, escalar aquelas rochas lisas. Mas acontece uma coisa curiosa, e isso é a história que conta, pode talvez ser lenda, mas isso apresenta para nós de uma maneira muito interessante, é que parece-me que um soldado, ele estava ali do lado, né, ali dentro da fortaleza, do lado do muro, e ele deixou cair o seu capacete para fora do muro. Quando ele deixa cair o capacete, sabe o que esse soldado faz? Ele vai buscar o capacete, ele desce até onde o capacete caiu, do lado de fora da muralha. E os soldados inimigos, os soldados persas, viram ele fazer isso. Então, eles invadiram essa fortaleza por onde aquele soldado desavisado, aquela sentinela que não estava preocupado em vigiar, deixou o caminho aberto, porque quando ele foi buscar o capacete, ele mostrou que era possível entrar e invadir a cidade. Essa é uma das invasões. Aproximadamente 300 anos depois, tivemos novamente agora a Síria com Antíoco, que também invade essa cidade. Veja bem que essa história de Sardes é interessante, dessas 2 invasões, porque essas 2 invasões aconteceram por descuido do sentinela. Eles não vigiaram, eles não cuidaram. Eles estavam tão seguros de si, que por eles estarem ali naquele penhasco, naquele platô, onde só tinha uma entrada e que ninguém poderia escalar na cabeça deles, ninguém poderia escalar aquelas pedras lisas, eles estavam bem tranquilos e não vigiavam. E por isso foram invadidos, né? É interessante, de repente você vai dizer assim, mas pastor, essa história é interessante assim, para esse momento? Sim, exatamente porque Jesus cita e ele usa a palavra alerta. Exatamente, e isso arremete os moradores a lembrar da sua história. Muito bem,
Muito bem, contando um pouquinho dessa introdução desta cidade, né? Essa cidade hoje, na época que foi escrita essa carta, essa cidade já não era tão próspera como era há talvez 50, 70 anos atrás. Mas ela vivia da glória passada. Né? Na cabeça delas, a cidade achava que ela era ainda aquela imponente cidade, poderosa, como foi aí a idos de 70, 80 anos atrás, ou talvez até mais. O que nós podemos ver é que por ela ser um importante centro industrial de produtos de lã e tinturaria, ela também era uma importante na época das rotas, por causa das estradas. Mas dentro desta cidade tinha uma igreja do Senhor Jesus. E a gente observa no primeiro versículo que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e os 7 estrelas. Opa, peraí, deixa eu só melhorar. Vamos aqui compreender o que Deus está falando para nós. Primeiro que o Espírito Santo é um só. Mas quando ele está usando aqui 7 Espíritos, ele está dizendo o seguinte: Jesus tem a plenitude, ele está falando da plenitude, a totalidade do Espírito Santo. Então, Jesus aqui está falando assim da perfeição, da plenitude do Espírito Santo. Isso é importante. Então, não podemos confundir, só tem um Espírito Santo, só um Espírito Santo. Mas por que ele usou 7 Espíritos? Aqui foi no sentido figurado para dizer que ele tinha o Espírito, ele estava na plenitude do Espírito Santo. Isso é importante para nós. Na sequência disso, nós observamos que ele diz assim, ainda no versículo 1, eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Opa! O que será que aconteceu aqui? Meus queridos, o que houve com essa igreja é que essa igreja estava apática. Essa igreja, ela estava dormente. Essa igreja estava entorpecida, ela estava sonolenta, ela estava insensível às necessidades do próximo. Esta igreja, ela poderíamos dizer assim, essa igreja, ela não estava cumprindo o ID do Senhor Jesus. Esta é a grande, poderíamos concluir desta maneira, não estava realmente fazendo isso. Talvez ela estivesse vendo das glórias passadas, é bem possível que isso aconteceu. Mas o que nós vemos aqui, em primeiro momento, é que quando o texto diz, eu sei as tuas obras, que tem o nome de que vives, mas está morto, aqui é no sentido de que ela era uma igreja que não estava fazendo diferença onde ela está. Ela não fazia diferença. Mas veja bem, aqui não tem, nesta igreja, nós não encontramos desvios doutrinários, nós não encontramos perseguição, essa igreja não estava sendo perseguida, nós não encontramos nada nesse sentido. Mas o que nós encontramos, o que o Senhor Jesus vê nesta igreja, é o fato de que esta igreja, ela não estava agindo como igreja. Ela estava tendo até um bom testemunho, o povo gostava dela, o povo não tinha, não tinha dificuldade nenhuma com a população, mas ela também não influenciava. Ela não fazia diferença. Ora, queridos, o cristão, ele faz diferença vivendo o Evangelho. O cristão, ele não é insensível, ele não pode ser insensível. Ele não pode ser insensível à dor dos irmãos, ele não pode ser insensível às dificuldades dos outros. Ele pode, se tem alguma coisa que está contra os princípios da palavra de Deus, ele deve interceder para que aquilo mude. Mas o que nós vemos aqui é que essa igreja, ela estava completamente acomodada. Eu creio que a palavra correta aqui seria acomodada. Este é o problema desta igreja. Uma igreja que não estava sendo eficiente onde estava, não estava fazendo diferença. Então nós vemos aqui no primeiro momento uma igreja que não está fazendo o seu papel, o seu dever de casa. Outra coisa que nós vemos aqui também é que quando nós falamos de vives e estás morto, é no sentido de que cristãos, vejam bem, são cristãos que amam a Deus, são cristãos que é uma igreja que não prejudicava ninguém na cidade.
mas não estava agindo como uma igreja de Jesus Cristo no sentido de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, de fazer com que a mensagem do Evangelho fosse à frente de todas as coisas. Isso não estava acontecendo. O que nós percebemos aqui é que estes cristãos, esta igreja, ela estava inativa. O que nós podemos perceber aqui, e isso é um pensamento nosso, é que provavelmente aqui nós temos, quando a gente observa o texto e diz assim, no versículo 2, "Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus." Então, peraí, nós temos aquelas pessoas que estavam extremamente acomodadas, paradas no tempo, vivendo apenas dos momentos gloriosos do passado. Mas nós temos também um tipo de cristão, um tipo de crentes dentro desta igreja, que é uma igreja assim, que faz alguma coisa, mas é imperfeito, não é completo as suas obras. Talvez eu poderia dizer assim, um exemplo bem simples. De repente aquele cristão não fala mal da vida dos outros, mas também não intercede pelos outros. Eu creio que isso ajuda bastante. Então, quer dizer, ele não fala mal, então ele não está pecando. Não está dando mau testemunho. Mas, no entanto, também ele não está agindo como cristão, que é o quê? Interceder pela vida das pessoas. Era o tipo da pessoa, era o tipo da igreja que talvez estivesse passando diante de uma situação, de um problemão, aí ele olha ali, nossa, que interessante, que confusão que aconteceu aí, né? Olha ali, o carro atropelou a pessoa, nossa, que coisa, e vai embora. O que ele deveria fazer como cristão é o contrário. O que ele deveria fazer como cristão é, não, peraí, posso te ajudar? Posso orar por você? Isso é ser cristão, isso é mais do que apenas, não é um testemunho só de não falei mal, não briguei com ninguém, mas também não fiz uma parte cristã que é o quê? Estender meu braço amigo para abençoar a vida de alguém. Então isso estava, essa igreja, o que nós vemos, o que Deus tem aqui para essa igreja é exatamente isso. E ele coloca no versículo 3, "Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te." Queridos, aqui o que nós temos, e eu acredito que isso é uma grande verdade, a igreja de Sardes, ela tinha uma fama de ser uma igreja viva, uma igreja vibrante, mas na verdade ela era uma igreja de obras incompletas, obras mortas. Não tinha para os outros, nossa, que igreja legal, talvez fosse uma igreja que estivesse fazendo bastante eventos bonitos, aquela coisa toda, mas não estava havendo produção de vida, transformação de vida, restauração de vida, restauração, mudança de comportamento. Isso não estava acontecendo naquela igreja. A igreja de Sardes, ela se transformou em uma igreja insignificante, porque ela deixou de contribuir para o progresso do Evangelho. Infelizmente, é o que nós temos. Diante dessa situação toda que nós vemos aqui, a gente observa de uma maneira bem assim, bem sucinta, né? Quando ele diz assim, olha, ser vigilante. Veja bem, se está havendo uma palavra de alerta, olha, seja vigilante, opa, ainda tem alguma coisa boa que dá para mudar. Nem tudo está perdido. Porque se tudo tivesse perdido, Jesus não ia dizer, seja vigilante. Não, está todo mundo morto, por que eu vou falar alguma coisa para morto? Não, o que nós vemos aqui é que Jesus diz, olha, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Meus queridos, aqui nós temos uma outra coisa muito importante para a gente aprender. Quando nós olhamos para esse texto, eu acredito que nós estamos aqui na igreja de Sardes, neste momento, com uma segunda geração de cristãos. A primeira geração, mais envolvente, né? Mas digamos aí que se essa igreja aí
mais ou menos aí por volta de 50 depois de Cristo, foi pregado o Evangelho, essa igreja começou a avançar. Mas agora vamos imaginar aqui nessa carta de Apocalipse, por volta de 40 anos depois, né, aproximadamente 90 anos por aí. Então o que nós temos aqui é uma segunda geração de cristãos. E essa segunda geração de cristãos, parece-me que ela não foi ensinada a guardar os princípios do Evangelho. Parece que ela não foi ensinada, essa segunda geração não foi ensinada a praticar o Evangelho. E por isso essa igreja estava aqui inoperante. Pode ser então que nós tenhamos aqui essa segunda geração. E essa segunda geração, o que acontece? Ela tem a mensagem do Evangelho, porque veja bem, ela não dá um mau testemunho, ela tem o conhecimento do Evangelho, ela tem a mensagem do Evangelho, ela é instruída a guardar o Evangelho, essa mensagem, mas, meus queridos, o que adoece um cristão e faz com que esse cristão seja apático, seja insensível, seja um cristão que não produz vidas no altar do Senhor, que não faz aquilo que o Senhor Jesus pediu, é porque muitas vezes a gente guarda na estante. Que nem, por exemplo, hoje eu estou aqui no escritório e posso até aproveitar tudo isso, né? Então, por exemplo, eu devo ter aqui pelo menos umas 6 ou 7 Bíblias de traduções diferentes, talvez. Mas o que é interessante é que ela aqui na minha estante não vai fazer diferença nenhuma. Nós vivemos numa época maravilhosa, onde milhares de Bíblias são vendidas todos os anos. Mas, meus queridos, a vida cristã não é de ter Bíblia na estante. A vida cristã não é de guardar e polir a Bíblia bonitinho todo dia, não. A vida cristã é de obediência na palavra, é de ler a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Por isso, nós precisamos pensar, e o que nós vemos aqui é que Jesus nos instrui a ouvir, obedecer e se arrepender. Então, eu me lembro que houve uma época, eu era criança e não era todo mundo que podia comprar, né? Existia uma enciclopédia muito conhecida, a gente chamava de Barça, né? A maioria das casas, assim, de pessoas que tinham poder aquisitivo maior, sempre tinha aquela coleção de livros bonita, né? Eu achava lindo aquilo, né? Mas era muito caro aquela coleção de livros. E eu me lembro que uma vez conversando com um vendedor, ele disse que cada vez que cada pessoa que comprasse uma coleção daquela, eles davam uma Bíblia. E eu me lembro que algumas pessoas que eu entrava na casa deles, eu perguntava, você já leu a Bíblia? Ah, não li. Bonita, né? Não, bonita, muito bonita. Mas eles não liam. Então, meus queridos, a palavra de Deus não é para ficar guardada numa estante. Porque eu posso entregar minha vida para Jesus, sou salvo, sou lavado pelo sangue do Cordeiro, meu nome já está escrito no livro da vida, mas, meus queridos, eu preciso progredir, eu preciso avançar na minha vida cristã para eu não ser aqui semelhante à igreja de Sardes, né? Uma igreja inoperante, obras mal completadas. Eu vou dar bom testemunho, é verdade, eu não vou ficar xingando ninguém, falando mal de ninguém, beleza. Mas não é isso só que Jesus quer que eu faça. Jesus quer que eu, como cristão, viva o Evangelho, ame o próximo, guarde os seus mandamentos. É muito gostoso quando você lê em João e você vai ver muito a palavra permanecer em mim. E permanecer em Cristo significa ler a palavra dele, guardar no coração, obedecer e praticar essa palavra. É viver em função da palavra de Deus. É isso que nos faz crentes vivos, avivados, reavivados, animados, encorajados. Então o que nós temos aqui na igreja de Sardes é exatamente isso. Nós temos aqui uma igreja que dava um bom testemunho, mas não fazia diferença. Ao contrário, eles usavam talvez aquela ideia, né? Eles eram corteses demais, eles eram complacentes com a cultura, que muitas vezes ia na contramão do Evangelho. E o grande problema, queridos, é exatamente isso na vida cristã. Muitas vezes nós ficamos, para a gente não se desgastar, né, com as pessoas, porque a gente acha que a gente vai criar conflito com as pessoas, né? Tem pessoas que acham que por falar o que crê, não é o que pensam, o que crê, ou apresentar a Bíblia, acha que vai ofender alguém.
Queridos, a palavra de Deus anda na contramão deste pensamento que reina no mundo, desse egocentrismo que reina no mundo. O que nós temos aqui é uma igreja que uma das suas atitudes era, por exemplo, algumas vezes até se amoldavam à cultura, absorviam um pouco da cultura. E, resumindo um pouquinho a palavra cultura, nós poderíamos dizer que cultura é, todo mundo faz isso, então também faço. Mas eu não vou fazer aquilo que eles fazem, também não concordo com eles, mas também não falo nada. Quando a pessoa vem perguntar pra gente, olha, o que você acha? A Bíblia está dizendo isso, mas eu estou fazendo assim, eu estou certo? E você dizer para essa pessoa, você está certo? Você ajudou ela a piorar a vida dela. Agora, se ela pergunta para você, olha, eu estou vivendo de um jeito, mas eu li na Bíblia que tem que mudar. É isso que eu tenho que fazer? E você, como cristão, dizer exatamente isso, e eu quero te ajudar a mudar. Eu vou te ajudar, vamos ler a Bíblia juntos. Isso é progredir na fé. E o que nós vemos aqui é que nós vemos o nosso Senhor Jesus, ele colocando a igreja e dizendo para a igreja, olha, vocês têm umas obras tudo mal completadas, vocês não estão fazendo diferença. Meus queridos, a igreja precisa fazer diferença. A igreja não precisa ser exaltada pela vizinhança, mas ela precisa ser uma igreja operante para ajudar ali no seu bairro. Você, meu querido irmão que está nos vendo agora, no seu trabalho, você precisa fazer diferença. E quando eu falo fazer diferença, coisinha simples, né? Aquele cafezinho, né? Aquele cafezinho no dia do pagamento ali, que você está no cafezinho, de repente chega alguém, poxa vida, mas olha, sumiu R$10 do meu salário. Aí ele começa a falar mal da empresa, aí você entra na viés e continua falando junto. Não é isso não. A gente faz diferença como cristão fazendo o contrário. Se a pessoa vem para você, olha, está faltando R$10 do meu salário. Eu vou lá, porque essa empresa é isso, porque essa empresa é aquilo. Você como cristão dizer, olha, vamos parar com essa conversa, porque essa conversa não me edifica, essa conversa não vai abençoar a nossa vida, e isso não me interessa não. Eu creio que se você está achando que está com problema no teu bolerite, vá falar com o teu patrão, vá falar com o teu encarregado, mas eu não quero participar dessa conversa. Isso é fazer diferença. É lógico, de uma maneira elegante, mas você faz diferença dessa maneira. É não compartilhar e não compartilhar, compactuar com atitudes, comportamentos que não tem nada a ver com o Evangelho. Queridos, o mundo está muito carente disso, de verdadeiros cristãos, de cristãos vivos, cristãos avivados. Então, quando nós olhamos para o texto e a gente avança mais um pouquinho, e eu quero aqui dizer para você o seguinte, que quando nós olhamos no versículo 4, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Opa, então não eram todos os membros daquela igreja que estavam mortos. Nós temos aqui algumas pessoas que ousaram não concordar com o pensamento reinante naquela época, com a cultura daquela época. Meus queridos, a palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas, nem todas as coisas me convêm. Há coisas que para o cristão não convêm. E ele precisa se posicionar e dizer, olha, obrigado, te agradeço, mas eu não quero isso não. Obrigado, muito obrigado. Olha, você quer fazer alguma coisa aqui e tal, e você percebe que o convite, por mais amoroso que seja daquela pessoa, é algo que vem ferir a sua fé. Então você vai dizer, olha, obrigado. Não, porque não, isso não é para mim não, viu? Tchau, Deus abençoe vocês, eu não concordo com isso, eu tô fora dessa conversa. Isso é ser cristão. O cristão não se molda ao pensamento desse mundo, pelo contrário. Nós cristãos precisamos entender que nós estamos na contramão dos pensamentos reinantes desse mundo, do egocentrismo deste mundo. Olhando ainda para o texto que nós observamos, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, contaminaram suas vestes, e comigo andarão e de branco, porquanto são dignas disso. Aqui
a questão é, não se contaminaram, não se aculturaram com comportamentos que não agradam ao nosso Deus. Esta é que é a viés, a realidade desta palavra, deste momento. Queridos, nós precisamos compreender que Jesus está dizendo aqui para eles, olha, vocês aí, eu sei que vocês estão meio fraquinhos, eu sei que vocês estão fraquinhos, mas vocês querem melhorar, vocês estão dispostos a melhorar. Eu estive pensando de que maneira explicar um pouquinho melhor um reavivamento. Você já deve ter brincado com fogo, né? Eu, quando criança, brincava muito. Ou quando você vai assar um churrasquinho, né? Coisa assim. Então, às vezes, aquela brasa está acabando, está parando, está parando. Aí, de repente, você assopra e ela volta a ter aquele vigor. Meus queridos, qualquer um de nós cristãos que às vezes podemos estar meio apáticos, meio quietão, meio desanimado, de repente, podemos ser reavivados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só precisamos da ação de Deus na nossa vida. É o que nós precisamos para avançar. Por isso, quando ele coloca, não contaminaram suas vestes, não se deixaram influenciar pela cultura secular. As vestes aqui é um símbolo para a conduta espiritual e o estilo de vida moral. Essas pessoas, ainda que poucas, eram pessoas que não distorciam o ensino do Evangelho, o ensino do nosso Senhor Jesus. Ficavam firmes naquela palavra, ficavam lá quietinhos, mas eles estavam firmes. Eles eram fiéis e por isso, quando coloca vestes brancas, traz o sentido, aqui é um simbolismo de pureza e de santidade. Mesmo sendo poucas pessoas, existiam pessoas ali dispostas a manter firme a sua confissão de fé, o seu comportamento adequado à Bíblia. Versículos 5 e 6, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Meus queridos, isso aqui é muito interessante para nós, porque quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, como nosso Salvador pessoal, o que acontece ali conforme Efésios 1:13, primeiro que para crermos em Jesus, a Bíblia diz que se cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Somos novas criaturas. Os nossos pecados passados acabaram. Foram todos ali resolvidos na cruz. A morte do Senhor Jesus é tremenda, o poder de tudo isso, porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então eu creio em Jesus, no que sentido? Eu creio em Jesus que ele morreu na cruz pelos meus pecados. Eu não teria condições de morrer naquela cruz pelos meus pecados, mas Jesus, aquele que não pecou, ele assumiu aquela cruz no meu lugar, assumiu no teu lugar. E a partir daquele momento, quando eu entendo que aquilo foi mais do que suficiente, eu não preciso, por exemplo, aqui no meu escritório, onde eu moro, eu não preciso dar 10 voltas no corredor, no quarteirão, e daí dizer assim, Deus, agora eu dei 10 voltas, então estou salvo. Porque a salvação é pela fé, não é por obras. Para que ninguém venha dizer, ora, foi eu que me salvei. Não. Quem fez tudo isso foi Jesus Cristo na cruz. E quando eu olho para a cruz e creio que tudo que Jesus passou foi do meu, eu assumo aquele sofrimento dele como meu. Ele morreu no meu lugar. As cuspidas que ele levou foi no meu lugar. Aquela coroa de espinho que ele usou foi no meu lugar. As chibatadas que ele levou, era eu que tinha que levar, ele levou no meu lugar. Ele assumiu o meu pecado lá na cruz, se fez maldição por mim e morreu naquela cruz. E qualquer pessoa que olha para a cruz e que vê assim, porque Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele olha, eu olho para a cruz e eu entendo o seguinte, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele morreu na cruz por mim. Então aquele castigo na cruz era meu. O castigo que me trouxe a paz estava em Cristo.
Então eu creio que aquele sacrifício dele, então quando nós falamos crer no nome de Jesus, crer no sacrifício de Jesus, nós estamos dizendo o seguinte: Jesus morreu no meu lugar, eu creio que Jesus pagou os meus pecados na cruz. Então quando eu creio nisso, os meus pecados passados já foram. Mas e daí? E os meus pecados presentes? Eu vou pecar, eu sou pecador, eu estou nesse mundo, eu sou imperfeito. Os meus pecados presentes também já estão na cruz, já estão na cruz. Mas nós vemos no Evangelho de João, na primeira carta, em 1 João 9, dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu posso dizer que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados passados, pelos meus pecados presentes. Quando eu peco, eu confesso diante do Senhor e me aproprio do pecado, da expiação do pecado lá na cruz. E pelos meus pecados futuros, os pecados que eu cometer no futuro, também me arrependo diante de Ti, porque Jesus já morreu. Não há mais punição para quem está em Cristo Jesus. Diz lá no Evangelho da primeira carta de João, capítulo 4. Não há mais punição, já foi punido. Todo o castigo do pecado está na cruz em Cristo. Cristo pagou o pecado por nós. É tremendo isso. E a partir do momento que eu creio em Jesus como meu Salvador, quando eu entendo, digo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu não mereço nada, mas eu creio na salvação que o Senhor está me dando através da cruz. Eu creio, conforme Romanos 3,23, eu estava longe de Deus, porque o meu pecado me afasta de Deus. Mas quando eu creio no Senhor, eu fui reconciliado através do seu sacrifício na cruz, e hoje eu sou reconciliado com Deus, eu sou amigo de Deus. E a partir deste momento, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim, conforme Efésios 1,13. A partir desse momento, o meu nome está escrito no livro da vida, e o que Jesus está dizendo aqui no versículo 5... O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Olha que tremendo. Meus queridos, o nosso nome já está lá, não se apaga mais. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ó, você que continua fiel, eu quero dizer para você que o seu nome está lá, e não será arriscado de maneira alguma. Você é um crente fiel. Aqui ele está dizendo, aqui no sentido figurado do livro da vida, é no sentido de dizer o seguinte: olha, continua, faça progressos na tua fé, vive uma vida de consagração, vive uma vida de santificação, vive uma vida de renúncia do teu eu, do teu egocentrismo, e vamos ser um cristão, vamos ser um crente, vamos ser uma igreja que faça a diferença onde quer que você esteja. Esta é a mensagem que a gente pega no versículo 5. Ele deixa isso de uma maneira muito clara. Então ele está dizendo: olha, vocês que são poucos, mas estão firmes ali, eu quero dizer que o nome de vocês está lá no livro da vida, e vai ficar sempre lá, não vai sair de lá. Então o que Jesus está dizendo é: olha, gente, eu tenho observado a tua atitude, tenho me alegrado com as suas atitudes. E ele ainda dá uma palavra tão bonita, né? E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Nós vemos aqui novamente uma outra coisa importante: confessarei o seu nome. Jesus, certa vez, ele disse: olha, aquele que me negar, eu o negarei, mas aquele que me confessar, eu também o confessarei. É tremendo isso. É um privilégio ser filho de Deus. É um privilégio ser crente em Jesus Cristo. É um privilégio ser cristão, e a palavra cristão significa seguidor de Jesus, né? Nós procuramos viver nos passos de Jesus. É isso que nós queremos fazer. Por isso é que nós vivemos o Evangelho. E eu quero estar caminhando um pouquinho mais dentro da nossa lição. E agora eu quero apenas ponderar alguns verbos que são importantes para a gente. Primeiro, vamos só recapitular um pouquinho. Ser vigilante. Essa palavra vigilante marcou profundamente a vida dos ouvintes naquela época, por causa da história de invasões que a cidade teve. A cidade foi invadida 2 vezes porque o sentinela deixou suas obrigações.
não cuidou. O cristão, ele muitas vezes ele cai no pecado, ele cai na tentação porque ele não vigia. Então ele diz, olha, seja um cristão vigilante, vigilante para não cair nas tentações, vigilante para não cair nos engodos deste mundo. Outra coisa boa, leia outro verbo muito importante no versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido. Meu querido, um dia você entregou sua vida para Jesus, e você agora tem uma nova vida, mas às vezes nos primeiros passos da sua vida, você estava talvez com muitas dificuldades, muitos sofrimentos, e Deus foi te abençoando, te abençoando, te abençoando, te abençoando, e você foi muito abençoado. E aí chega um momento da sua vida que você parece que fica como Sardes, vivendo das glórias passadas. Há muitos cristãos hoje que estão desnutridos espiritualmente, porque estão vivendo somente das bênçãos que receberam no passado. Se acomodaram. Queridos, quando eu falo sobre essa questão de se acomodar, eu tenho o privilégio de pastorear irmãos que já estão aposentados, e é tão bonito ouvir. Eu ouvi uma vez um irmão dizer assim para mim, pastor, eu não vi a hora de me aposentar para poder ter mais tempo para Jesus. Isso é tremendo. Mas ultimamente eu tenho visto com as gerações, assim, algumas pessoas, eu tive um jovem que ele falou assim para mim, pastor, quando eu me aposentar daqui uns 30 anos, eu quero só viajar, eu quero só fazer isso, eu quero só fazer aquilo. Daí eu disse assim, sim, e nessas viagens você tem interesse de falar de Jesus para alguém? Eu disse, pastor, eu não pensei nisso. Aí você fica pensando, a tendência deste jovem é virar uma igreja de Sardes, inoperante. Por quê? Porque não quer avançar. Sabe, na vida cristã a gente não é estático, a gente não para. Porque quando nós paramos, nós adoecemos. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, pastor, eu já fiz muito quando eu era jovem para Jesus, agora não, deixa para os jovens. Espera aí, eu quero ser jovem até meus 90 anos, se Deus permitir. Eu acredito que eu não vou conseguir fazer como o próprio Moisés fez, né? Com 120 anos, ainda subir um morro com 1.200 metros ainda para ver a terra prometida. Estavam ainda daquele jeito, que maravilha. Abraão, por exemplo, com 120 anos, ele casou de novo. Ainda teve mais 6 filhos, ele não parou a vida. Então, meus queridos, a vida da gente só para quando a gente for para a glória. Mas enquanto estamos vivos, vamos aproveitar para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, para fazer a diferença perto daquelas pessoas que precisam de uma palavra viva, de um crente vivo, de um crente avivado. Queridos, nós precisamos repensar algumas vezes como estamos vivendo neste mundo. Eu fico pensando como Deus é maravilhoso, quantas maravilhas, quantas coisas Deus me deu. E hoje estar aqui com você, falando do Evangelho, é um privilégio tremendo. E quando eu começo a falar aqui para você, olhando para esta câmera aqui, eu fico imaginando como Deus é bom com a minha vida, como Deus trabalhou a minha vida, como apesar dos meus erros e acertos, como Deus me trouxe com o seu amor, com a sua graça, me sustentou e me sustenta até hoje, emocionalmente, fisicamente. Eu sou grato a Deus por todas as situações que eu passei na minha vida, que não foi nem um pouco agradável. Mas eu sou grato a Deus porque até aqui a sua graça, a sua misericórdia tem me sustentado. Então, meus queridos, aqui a questão é guardar a palavra, sabe? Mas não é guardar na estante, como eu disse para você, é pôr em prática. Porque guardar os mandamentos do Senhor não é ficar parado, é avançar. Tá? Guardar a palavra do Senhor no coração é avançar, é levar o Evangelho, falar para outras pessoas. Outra coisa importante que você precisa ficar esperto, talvez você que está me ouvindo aí está dizendo, puxa vida, pastor, o senhor está falando um negócio aí, mas sabe que eu ando meio quietão no meu canto, por causa da pandemia, talvez, né? Mas, querido, eu acredito que você talvez deve usar o WhatsApp. Você pode usar o WhatsApp para mandar palavras de conforto para as pessoas que você conhece. Você pode usar a palavra, mandar o WhatsApp, ou usar o Facebook para deixar um texto bíblico para os seus amigos todos os dias. Isso é ser vivo.
Isso é abençoar a vida de outras pessoas. E também existe uma questão, uma palavra que é uma exortação, né? Que ele diz, arrepende-te. Né? O que é? Quando nós falamos em arrepender-se, o que nós estamos querendo dizer com isso? É mudança de mente. É mudar de ideia, mudar, não é simplesmente mudar o caminho, né? Não, arrepender-se é mudar o pensamento mesmo. Você, opa, não quero mais fazer isso, não quero mais fazer desta maneira, não quero mais entristecer o coração do meu Deus, eu quero parar com isso por aqui. É mudar a mente, e isso também mudando o comportamento. Queridos, eu quero concluir com você nesta manhã, te desafiando se você está sendo um cristão fazendo diferença onde quer que você está, eu quero te desafiar, continue assim. Mas se você é um cristão que está me ouvindo e que tem sido insensível, tem dado mais valor às coisas deste mundo, tem dado mais valor às bênçãos que Deus tem te dado. Olha, eu tenho visto tantas pessoas passando por momentos difíceis, porque a partir do momento que Deus deu a bênção, eles esqueceram do Deus da bênção. Eles agradecem a Deus, porque Deus deu isso, deu aquilo, mas não procuram viver mais de uma maneira mais de influenciar os ambientes onde ele está. Ele se acomodou. Ah, não, tá bom assim, eu já fiz o que tinha que fazer para Deus, já tá ótimo, não preciso mais nada não. Tem mais crentes por aí, tem mais cristãos por aí, eles vão continuar fazendo. Eu quero dizer para você, se você está nesse estado de cristão, parado, você começa só a ver, isso aí não tem mais jeito. Você não dá mau testemunho, mas também você não estende uma mão amiga, uma mão de misericórdia, uma mão de graça. Você precisa mudar. E essa palavra é para você. Arrepende-te. Muda isso. Precisa mudar. Não cai nessa não. Tá? Olha, meus queridos. Use a palavra do Senhor para aprender, para viver, para pôr em prática. Sabe, não basta apenas ser fiel à fé e ter um histórico extraordinário. O cristão precisa produzir vidas e obras no amor de Deus. A Bíblia não foi nos dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. Existem milhões de Bíblias impressas hoje em dia como que jamais houve no passado. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, apesar de milhares de Bíblias, morrendo de fome com a alma subnutrida porque se acomodaram. É preciso alimentar-se da palavra e praticá-la. Meus queridos, a Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas e nem é para ficar na estante. É muito mais do que isso. A palavra de Deus, ela gera vida, produz a fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura a ferida, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira a esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisa e nos garante o futuro eterno. E eu quero concluir dessa maneira, dando esta palavra para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a você, diz à igreja. E eu quero dizer para você, como você está vivendo, como você tem vivido como cristão, meio paradão, meio quietão, tem dado um bom testemunho, as pessoas te respeitam, mas você tem, de alguma maneira, falado de Jesus, abençoado pessoas, tem feito algo mais? Senão eu desafio você, meu querido, a começar a fazer algo diferente. Experimente no teu WhatsApp colocar um texto bíblico para mandar para todos os seus contatos, ou lá no Facebook colocar um versículo do dia para eles, bom dia meus amigos queridos, que Deus abençoe sua vida, e coloca aquele texto para abençoar a vida deles, para edificação. Meus queridos, o problema de Sardes é que começou a viver de uma glória passada. As obras eram incompletas. Não davam mau testemunhos,
mas também não frutificavam. E nós precisamos produzir frutos, frutos que permaneçam. Obrigado por você estar conosco nesta manhã, muito obrigado. Deus abençoe ricamente sua vida, tua família. E eu quero orar agora, concluindo nossa aula. Deus, obrigado por esta aula que tivemos, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu carinho conosco. Eu quero pedir a tua bênção para cada um que adentrou nesta aula dessa manhã. Abençoa, Senhor, as pessoas também que adentrarão nesta aula ao longo dos dias. Guarda cada um deles, ó Deus. Eu rogo estas bênçãos a Ti em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós agora e eternamente. Amém e amém. Você tem a liberdade de fazer a sua pergunta e colocar aí no nosso Facebook ou também no nosso YouTube, no canal do YouTube, e a gente vai estar respondendo, certo? Obrigado por estar conosco. Até domingo que vem, se Jesus não voltar. Um grande abraço. Boa semana para você.